cambada do céu, olha nós de novo aí, olha esse triozinho de novo. Se acostuma, meu filho, toda semana vai ser isso aí. Ah, cacete, é muito vídeo, já tá gravando com a gente, você não sabe, pelo amor de Deus. Fala, Cobrão, fala, Marco Jovem Arte, tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo. Ótimo, tudo tranquilo. Mais tranquilo com o tema que a gente vai gravar hoje? Sem Puta dúvida. que me pariu, puta que me pariu. É isso que as pessoas gostam, é isso que as pessoas querem. Hoje, no dia que estamos gravando esse programa, dia 25 de julho de 1980, 40 anos, um dos maiores, para muita gente, talvez até o maior disco de rock de todos os tempos, Back in Black do AC/DC. Vamos revisitar esse álbum absolutamente maravilhoso, clássico e sem precedentes para a história do rock e da música. Unanimidade, né, meu irmão? Unanimidade. Puta que me pariu, exatamente. Vamos falar desse clássico inenarrável depois da vinhetinha. Oi! Só lembrando aqui, faz muito tempo que eu não tô fazendo isso, mas agora tenho que voltar a fazer. Pelo amor de Deus, Marcos, o que a pessoa tem que fazer quando tá vendo esse vídeo? Logo que clica no vídeo. Clicou, curtiu. Porra, pelo amor de Deus, Cobrão. Aí depois que curte, faz o quê? Compartilha, Porra. comenta. Porra. O inferno, com tudo. O inferno tudo. Muita gente, venham. Pra você ter toda semana um monte de conteúdo bacanudo que a gente tá fazendo, de rock, de hip hop, de indie, de música, de tudo. Musicalize essas caralhação todas, tudo quanto é no mundo da música. Gente, AC/DC, Back in Black. Só vou botar dados aqui antes. 50 milhões de discos vendidos. Não só o disco de rock mais vendido da história, mas ele é tipo o segundo ou terceiro mais vendido de todos os tempos. Ele só perde, tipo, o Michael Jackson, cara. O Michael Jackson tem 66 milhões, Thriller. Cara, vocês têm noção disso? De como... Até hoje, tá ligado? Até hoje o disco é a referência. Sim, absurdo. Ele é o segundo disco mais vendido. Ele tá à frente do Pink Floyd. Eu fico assustado com isso também, porque o Dark Side of the Moon é um fenômeno de venda de 20 anos nas paradas. E o Back in Black passou esse álbum do Pink Floyd. E a gente vai tentar explicar o porquê disso, porque esse fenômeno, porque esse estouro máximo do rock and roll. Eu tô cravando aqui que pra mim é o melhor álbum de rock and roll de todos os tempos, assim. Já chegou jogando a polêmica na mesa. Mas eu acho que é uma boa polêmica, porque acho que eu vou falar o seguinte. Quando eu penso no que significa ser rock and roll, a coisa mais, tipo, carnal, mais simbólica, não existe pra mim disco maior, não existe pra mim banda maior do que o AC/DC. E esse disco, não só pelo que ele fez, pelos números que ele vendeu, pelo tudo que ele influenciou. Heavy metal foi absolutamente também influenciado. Sim. Ele influenciou não só todo o heavy metal dos anos 80, toda a cena thrash metal, de até coisas de New Wave of British Heavy Metal. Várias paradas foi influenciado. Mas, cara, se você pensa, bandas como, sei lá, Black Keys, bandas tipo Royal Blood, uns troços assim, até isso influenciado pelo AC/DC, tá ligado? É um som que ele é tão monstruoso, como ele consegue ser pesado, ao mesmo tempo extremamente roqueiro. Comercial. É uma defesa do rock and roll. Todas as tribos do rock and roll, todas as partes pesadas do rock and roll, do punk ao hardcore, ao new metal, ao metal tradicional, todo mundo gosta do Back in Black. Ninguém fala mal do Back in Black. Porque não tem como. Mesmo. É esse que é o ponto. É uma coletânea. É uma coletânea em forma de disco. Perfeito. Porque quando eu falo que não tem como falar mal e completando o que o Cobrão falou, a questão de ser uma coletânea, ao longo do Revisitando, a gente vai falar de alguns discos clássicos até o final desse ano, sabe? Discos muito memoráveis, discos... Notas, tipo, que você poderia falar, nossa, esse disco é 10, assim, esse disco é perfeito, assim. Cara, mas se eu fosse colocar de discos perfeitos, ele seria o perfeito do perfeito, sacou? Poucos discos são tudo tão encaixado como os caras conseguiram fazer esse disco. E principalmente do cenário que eles estavam, né? Que o cenário era muito não favorável para eles fazerem esse tipo de disco, né? Do luto nasceu o disco. Levantar uma questão que eu vi um comentário no nosso vídeo do New Metal, falando um pouco mais sobre aquele lance que eu comentei, que a gente comentou sobre o rock ter morrido. Uhum. E eu acho que aqui é um exemplo daquilo que eu estava falando lá. A gente tem um disco que é paradigmático para a história da música, sabe qual é? Quando o rock and roll deixa de fazer discos como o Back in Black, a gente começa a falar, porra, o rock morreu. Porque, cara, é um disco que vai
conformar a sonoridade de toda a década de 80, tá ligado? E o que vem depois também. E vai conformar não só em matéria de timbre, de peso, de qual o som que as próximas bandas das próximas gerações vão querer produzir, mas também de qual tipo de riff, sabe? De lick de guitarra. A ideia de rock and roll tá ali, sendo conformada num disco. Você pode falar, rock and roll é isso. E aí eu comento que talvez tenha sido o Nirvana, uma das últimas bandas que fez alguma coisa desse tipo. É que eu digo que o rock morreu. Aqui não, aqui o rock and roll tá vivíssimo. Eu quero falar primeiro a trajetória do AC/DC até o Back in Black. Talvez muita gente não saiba, obviamente quem está assistindo esse programa e gosta do AC/DC sabe, mas quem é mais novinho ou conhece só o Back in Black, né, conhece poucos discos da banda, não vai imaginar que o Back in Black é o 7º disco do AC/DC. Eles tinham lançado 6 discos antes. E só lá no 6º disco, mais que meio que aos pouquinhos, tanto nos Estados Unidos, quanto nos Estados Unidos ainda não tanto, mas na Europa, na Austrália eles já eram enormes, que eles são da Austrália, para quem não sabe, mas só em 79, com o 6º disco, que eles começaram ali e falaram, porra, agora vai engatar a banda. Sim, é muito surreal isso, porque você parar pra pensar, como eu falei aqui no começo do vídeo, para mim é o melhor álbum de rock de todos os tempos. E aí uma banda faz isso no 7º álbum, é surreal. E o momento, né, do luto, de uma troca, com a troca de vocalista você consegue fazer o melhor. Rolou uma superação muito absurda. E é uma conjunção de fatores. Está no momento certo mesmo do rock, está numa espécie de marasmo. A produção, o produtor é muito fundamental para esse álbum ser espetacular, porque a gravação é muito gostosa de ouvir. Sim. Como se o AC/DC pegasse os Rolling Stones e fizesse aquela coisa blues ali, rock e tal, e botasse na tomada mais forte. Você entende? Ótimo. Ótima metáfora. Não, é muito surreal. Realmente, esse é o 7º álbum. Isso é o 7º álbum. Uma troca de vocalista, troca de personalidade vocalista. É muito surreal. Aí você pode até chegar a argumentar, não, pô, é uma subida tal. Os caras estão produzindo, estão gravando, estão entrando nos mercados tal. Pô, mas não. O vocalista morre. O principal cara da banda, uma das caras da banda, junto com o Angus Young. É meio fúnebre, na verdade, falar isso. Eu acho que justamente a perda do Bon Scott, em vários fatores, é fundamental para o AC/DC ficar gigante e construir esse trabalho. Sim. Em vários sentidos. Highway to Hell, que é o disco anterior, de 79. Primeiro disco que eles conseguiram chegar em 17º lugar nos Estados Unidos. Ele foi disco de ouro. E a Highway to Hell, ela foi número 47 na parada de singles da Billboard. E aí, fatídico. Pra quem não sabe, Bon Scott, junto realmente, como o Cobrão disse, com o Angus, era a figura central. Mas, diferente do Brian Johnson, o Bon Scott, ele era um porra louca do caralho. Bon Scott era a figura clássica daquele roqueiro dos anos 60 e 70, que morreram muito cedo por causa dos excessos. Ele era festeiro pra caralho, adorava álcool muito, vinho cachaçado. Por mais que ele fosse uma figura não só central da atitude dele, meio bad boy, quase punk ali que ele tinha, tem um lance, eu acho, que é o próprio jeito particular dele de cantar, que é uma coisa que remete também a essa coisa mais bluseira. Ele tem uma cadência meio crooner no jeito de fazer. É agressivo e bêbado. Parece que realmente a gente tá num bar e tá tocando uma banda muito louca lá atrás e o cara tá bêbado. O cara tá com a garrafa de whisky na mão, cantando pra você ali, você foda-se, eu tô aqui, vou fumar um cigarro. E esse bagulho de tá bêbado é engraçado porque até essa fluência da voz dele tá ali, na fluência de como ele canta as músicas. De como até a estrutura do AC/DC ela era construída em volta disso. E vai ser modificado mais pra frente. Mas aos 33 anos, ele foi, no dia 19 de fevereiro de 1980, foi encontrado morto atrás do banco de um carro em Londres. A morte dele foi um bagulho tão inesperado que foi colocado lá como fosse morte por, misadventure. Tipo, sei lá, como se fosse desventura, contratempo ou pouca sorte. O John Bonham que foi assim também. De morrer, tipo, engasgado com... Um ano antes, exatamente. Morrer engasgado de tanto beber, de vomitar, tá ligado? O John Bonham, no caso, pelo menos até onde eu sei, foi intoxicação mesmo. Ele sentou e tomou uma dose letal de destilado, né? Tomou uma porrada de parada de uma vez, aí o corpo não conseguiu processar aquela quantidade de álcool e ele morreu. Sim. Aí o que acontece? No caso do Scott, ele tem essas duas teorias, né? De que ele ficou muito doido, passou mal
se engasgou com o próprio vômito e morreu, ou que não, que na realidade aí vai desdobrar nas teorias de que ele estava fazendo abuso de álcool e drogas. Isso que eu queria entrar. Pode ter sido heroína. Isso, porque tem o Jesse Fink, que é meio que o autor lá do Bom, The Last Highway, e é um dos maiores especialistas do Bon Scott no mundo. Ele fala que para ele não tem dúvida de que ele morreu de overdose de heroína, que inclusive na época havia na cabeça dele séria motivação a sair do AC/DC. Quando eles estavam fazendo muito sucesso, porque ele estava muito inconstante fazendo shows. Eles não sabiam se ele ia aparecer no show pra fazer. Ele ficava dias sumido, não aparecia em ensaios, sacou? Então, cada vez mais ele estava ficando meio difícil de controlar, muito devido à droga, e ele estava pensando em sair pra fazer reabilitação. A morte do John Bonham ligou um sinal de alerta nele. Pensou, pô, se esse cara aqui morreu com álcool, engolindo o próprio vômito. Havia esse pensamento da parte dele de repente, ter parar com a banda para entrar numa clínica de reabilitação. Francamente, se acontecesse isso naquele momento, podia ser um break muito danado para esses DC, eles não conseguissem recuperar isso. 10 dias depois, dia 29 de fevereiro de 80, cremaram ele, né, e foi enterrar as cinzas no Fremantle Memorial Garden, nos arredores de Perth, ali no oeste da Austrália. E aí foi uma cerimônia íntima, né, que tinha os membros da banda, alguns familiares, outras pessoas um pouco mais próximas, conhecidos, né? E aí, no final do enterro, o pai do Bon Scott, o Chick, acho que é assim que é o nome dele, foi junto lá do Malcolm, que tava cabisbaixo, o cara tava ali, era visível, o cara tava abatido, chegou na frente dele, e isso é muito, acho que, fundamental, como eu falo assim, vocês têm que continuar. O Bon gostaria que fosse assim. Dá esse estalo neles, a motivação que eles precisavam, falar assim, cara, a gente não pode realmente, mesmo que abalado, mas vamos seguir em frente, cara. Vamos seguir em frente porque a gente lutou até aqui, e o cara gostava do que ele fazia. Por mais que ele quisesse sair pra se tratar, mas ele gostava do que ele fazia pra caralho. E aí, chegamos no Brian Johnson. Por quê? O que o Brian Johnson fazia na época, cara? O Brian Johnson, ele era vocalista de uma banda chinfrim, que até chegou a ter um relativo sucesso, né? Que o nome da banda é a Geordie. Ele entrou na banda depois que a banda já teve sucesso, ficava tocando no final de semana, mas, assim, ele, meio na época, ele já tinha desistido de ser um roqueiro. Ele era aquele cara trabalhador de classe média, né? Aquele cara operário. Ele trabalhava numa época numa oficina de reparação de para-brisas. E eu acho isso muito engraçado do que eu pesquisei aqui. Que ele virou vocalista porque ele era tão fodido que ele não tinha dinheiro pra comprar nem a guitarra. Tinha grana pra comprar os instrumentos. Então a única opção dele era ser vocalista, né? Eu sou um fudido. E nessa época, inclusive, que ele tocava no Geordie, cara, ele tava realmente muito quebrado. Porque ele voltou a morar com os pais, ele tava separado, ele já tinha 2 filhos nessa época. Tipo, o sonho de ser rockstar, cara, acabou pro cara. Aí a gente volta pra Malcolm e Angus, em Londres já, procurando esse substituto do Brian Johnson. Começaram a fazer algumas audições. Eles tinham 2 nomes em mente, inicialmente, que era o Steve Marriott, do Humble Pie, e o Nod Holder, do Slade. Só que foram 2 que não deram certo já de cara. E, geralmente, isso é muito frequente, né? Marquinhos, a gente até fez aquele programa uma vez sobre substituição de vocalista. Eu tava pensando aqui nisso, exatamente. Porque é o que o Abrão falou no começo. Quando você perde o frontman de uma banda, quantas bandas que conseguiram realmente mudar e voltar a dar certo? Cara, se perdeu, fudeu. E é engraçado, porque vários que conseguem mudar e são bem-sucedidos nisso, as bandas parecem que ficam até maiores. Black Sabbath conseguiu, relativamente, se sustentou bem. O Iron, a gente teve isso, conseguiu fazer isso também. Van Halen e quantos mais? É difícil contar no dedo e pensar quantos que realmente deram certo, porque o frontman não é só, ele é a cara da banda, mas as pessoas, a primeira coisa que as pessoas, principalmente o público leigo, vai associar é a voz. Você tem que, teoricamente, ser o som, a voz que combine com o que você toca, não soe diferente do que você já tinha nas suas músicas escritas e com o que o público está acostumado, e que você tenha uma atitude no palco e no jeito de entoar as músicas que seja tão bom quanto o original, ou até melhor. E sem ser imitando. Porque se você parecer que tá macaqueando que é fundamental. O cara tem que juntar, o cara tem que segurar muito, Pepino. O cara tem que juntar muita coisa pra poder fazer a situação. É uma merda fazer a situação acontecer. Esse que foi o ponto, porque eles precisavam achar o cara. E aí, nisso, eles começaram a fazer também audições meio que públicas, né? Começaram a chamar a galera lá. Só que uma coisa que incomodava muito eles é que eles deixavam os caras com a liberdade de escolher a música que fosse e sempre tocavam o caralho de Smoke on the Water, do Deep Purple. E eles ficavam retardados com isso, falavam assim, caralho, bicho, para com essa porra. Porque não só tocava sempre a mesma música,
mas era uma ideia pré-concebida do que era o AC/DC. Não acho que é a música que se encaixava com o AC/DC. Se você pegar tanto o Humble Pie quanto o Slade, esses dois vocalistas que você comentou aqui na fala, são bandas de glam rock dos anos 70, são bandas de um hard rock mais melódico. Uma coisa mais melódica, não é uma coisa tão agressiva quanto. Eu só quero te complementar disso aí. Pra quem pega o histórico do AC/DC, o primeiro vocalista do AC/DC, ele saiu da banda porque ele era glam rock, porque eles achavam que ele era muito essa vibe, e tipo, cara, não é isso que a gente quer. E o Deep Purple, por mais que ele tenha pegada rock and roll também, mas é um outro, não é o que o AC/DC faz. O Deep Purple vai dialogar mais com música clássica. O AC/DC vai dialogar com blues, é isso. Cara. Duas putas bandas de rock, mas, pô, é diferente, não rola muito esse encaixe, não. E aí, fazemos o link com o Brian Johnson. Por quê? Tanto a partir de um fã que chegou pra eles e deu a sugestão, quanto de um cara que é fundamental, o Cobrão até citou por alto, Robert Joe Mutt Lange, produtor já do Highway to Hell, e viria a ser produtor também desse próximo disco. Ele foi fundamental para a escolha do Brian Johnson. E aí, no meio desse tempo, inclusive, quando foi citado dessas várias fontes o nome do Brian Johnson, o próprio Angus, ele recordou de uma época que o Bon Scott viu a prestação do Jodie e ele falou que ele tinha adorado pra caralho. Então eles falaram, pô, bicho, então vamos chamar esse cara pra fazer o teste. Só que aí, o que engraçado, o Brian Johnson, ele tava tão fudido da vida que ele quase nem conseguiu fazer o teste, cara. Não tinha grana pra ir de Newcastle a Londres, que é uma viagem longa. E aí, quando ele chegou lá, eles não estavam botando ainda tanta fé. E quando perguntaram o que ele ia cantar, aí que foi falar assim, puta, esse cara tem uma parada especial. Porque não só ele não falou Smoke on the Water, mas só que ele falou uma música. Já começou por isso. Se já falou qualquer outra música, ele já falou assim, graças a Deus. Porra, que sacanagem com o Smoke on the Water isso. Os caras aguentavam mais de escutar essa porra. Tem um episódio do Two and a Half Men, você lembra desse episódio que o menininho lá, o Jake, ele ganha uma guitarra do Charlie Harper. Que ele fica tentando fazer aí ele fica tocando Smoke on the Water. O episódio é a única música que ele sabe tocar. O Brian Johnson, ele foi escolher o Nutbush City Limits da Ike e Tina Turner, que é uma música que era um rock, mas ela tinha muito aquela pegada mais R&B, uma coisa swingada. E quando você ouve essa música, tu fala assim, mano, já é tipo, parece que um pilarzinho do que é o que o AC/DC viraria a ser com o Back in Black. Tem a parada que uma das coisas que o Brian Johnson trouxe muito pro AC/DC, que é a malemolência, a ginga, a parada cafajeste. Ele traz muito. Sai um pouco o lado bêbado e entra muito um lado festivo. Tanto que eles tocaram essa música, depois ficaram tocando Chuck Berry pra caralho, amarradaço, só tocando coisas que eles gostavam, aquela base sonora que eles tinham. E aí, eles chamaram ele pra uma outra audição e, bicho, dia 1º de abril, tava aí. E aí, a gente pode até citar aqui, a gente já citou meio que ao longo do programa, mas a mudança da estética vocal, performática, sabe? Até das ideias que eles tinham sonoras dos dois vocalistas, isso foi um pilar fundamental muito para que o Back in Black começasse a ser desenhado e ser construído. Não, eu só quero lembrar aqui, enfatizar aqui a potência do Robert Lange, tá ligado? Porque, mano, o trabalho que ele faz é inacreditável. Então, tipo assim, primeiro ele tem essa participação genial de indicar o cara. Insight, tem a pessoa perfeita. Mesmo. Mas eu tava dando uma lida aqui, mano. O Robert Lange, ele produziu um disco chamado Come On Over, que é o disco da Shania Twain. Ele foi casado com a Shania Twain. A gente tá falando do seguinte, a gente tá falando do disco de rock and roll mais vendido da história do planeta Terra, tá ligado? Só que o Robert Lange, ele produziu o disco de country mais vendido da história do planeta Terra, também, que é o disco da Shania Twain, que é o disco mais vendido, é o disco de estúdio cantado por uma mulher, e é o disco mais vendido de um canadense, que no caso é a Shania Twain. Então, tipo assim, o maluco tem um... Cara, ó, eu separei alguns artistas aqui, como eu já disse, ele fez o Highway to Hell, né, que foi a primeira parceria, ele viria fazer o For Those About Rock, o álbum seguinte, ou seja, ele fez 3 blockbusters do AC/DC, né, ele transformou o AC/DC na banda de estádio, que eles estavam pra se desenhar, mas ele conseguiu transformar. Esse é o ponto. Mas ele também faz, basicamente, a trilogia
dos discos mais vendidos e blockbusters do Def Leppard, que é o High and Sim. Dry, o Pyromania e o Raceria. Ele produziu o Bryan Adams. O cara, até hoje em dia, você vê a mão dele. Ele fez Dark Horse, do Nickelback. Ele fez o Hands All Over, do Maroon 5. E ele fez o Drones do Muse. Cara, 3 bandas que são bandas grandes pra caralho de hoje em dia. E vertentes pop nas bandas. Eu vou colocar 2 coisas aqui. A primeira coisa do produtor, do Lang, é o seguinte, o cara tem a pegada... O Back in Black, é importante de frisar isso. A gravação, ela redefiniu o rock and roll, com certeza, mas também influencia o pop, influencia o que vai vender. O vagabundo vai olhar, não tem como, a indústria musical é isso. O cara vai olhar, pô, isso aqui vendeu 50 milhões de cópias. É o segundo disco mais vendido da história. Por quê? Qual é a mão do cara? O que esse cara fez ali? E vai pegar. Mas o que tem, joga, o que tem no... Tem um toque. O que tem no fundo? o que tem naquele álbum lá? Por que aquele álbum é tão bem... Você escuta ele, você coloca aqui, sei lá, fritando um hambúrguer, faxinando a casa, dirigindo. Por que você escuta esse álbum? Porque ele é muito gostoso de ouvir. É muito bem produzido. Essa é a grande chave. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa, eu queria falar dessa questão do vocalista. Uhum. Pra mim, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô falando mal, nunca vou falar mal do Bon Scott. Por favor, eu sou doente no Bon Scott também. Acho que a banda é muito foda no começo. É um monstro pelo outro, né, cara? É absurdo. Só que você vê por que o Back in Black, no meu entendimento, vende tanto, né? Estourou muito o Back in Black nos Estados Unidos porque o Brian Johnson, ele consegue entrar melhor no lar americano. Eu também acho. A mentalidade do americano médio. Uhum. O Brian Johnson é um mecânico. Exatamente. O Bon Scott é um descacetado. O Bon Scott é um alcoólatra louco do boteco. O Brian Johnson é o cara que eu posso ser no meu dia a dia. Sim. É o cara que eu vou furar o pneu e vou chamar ele. Pô, esse cara aqui vai constar meu carro. Então eu mesmo vou trocar meu pneu e tal. E é isso. E o Bon Scott é muito agressivo. O Bon Scott tava sem camisa. Isso que eu ia falar. Sim. Tava sem camisa, expondo peitoral, cabeludo. Porra, é agressivo. É um cara mais, vamos dizer assim, sexy. Ele tinha um mood ali. E aí é engraçado, Sim, porque a gente até falou sobre o Brian Johnson, ele ter uma coisa também cafajeste, só que o cafajeste dele me lembra, sabe o quê? Basicamente o Back in Black, ele tem várias músicas que viraram isso. Cara, parece as músicas que vagabundo vai, sei lá, escutar no jogo de futebol americano, fazendo churrasco, cerveja pra caralho. E era uma coisa que acho que por mais que ele tivesse muita música já cativante, muita música dançante, muita música já que tivesse aquela cara meio de estádio, mas o Back in Black... Ele tem uma coisa... Quando você usa a palavra de ligar o Rolling Stones na tomada, ele é muito realmente elétrico. Ele te faz ficar empolgado, como poucos discos na história conseguem fazer. Mas que, se você pega o AC/DC, inclusive, depois do Back in Black, tem uma fórmula que ele vai seguir aquela fórmula até o final. Antes do Back in Black, ele tinha uma outra cara. Ele dá um upgrade na fórmula e ali eles só vão seguir aquela fórmula e você não tem mais um acréscimo muito de estilos. As músicas são muito parecidas. Até é um problema nos anos 80. O For Those About Rock, ele é o disco que ele consegue ser bom ainda, tem grandes clássicos, ele é um blockbuster deles ainda, mas ao longo dos anos 80, eles viram como um marasmo foda, porque eles não têm mais Parece que todo o acesso de criatividade estava naquele álbum. É legal você falar isso, porque nos anos 80, o For Those About Rock ainda vende muito, né, por causa da onda do Back in Black, e o Back in Black faz com que os primeiros álbuns, o Highway to Hell, o Let There Be Rock. Let There Be Rock é uma obra de arte. Também acho, sim. Entendeu? Esses álbuns anteriores também passem a vender mais. Esses álbuns entram na casa de 1 milhão de cópias vendidas. Mas o que acontece? Então, o Back in Black faz com que o AC/DC venda muito disco, o For Those About Rock começa a cair e vai caindo progressivamente. Só que os shows continuam lotados. Então, quer dizer, as pessoas associam que, pô, não, eles fazem o mesmo disco, tal, aqui, o Back in Black foi mais fodão, é o que eu preciso ter, é a minha coletânea do AC/DC. Agora eles fazem uma músicazinha ou outra legal, tal... Mas eu quero ir no show desses caras. Eu passo muito pano pro AC/DC nesse sentido, porque, cara, também assim, é compreensível. Toda banda passa por isso quando ela lança o disco que dá a virada pra ela, tá ligado? Pra ela e pra música, cara. Não é só isso que o Michael Jackson. Exatamente. O Michael Jackson, eu não tenho uma habilidade absurda igual eu tenho desse de cima. O Michael Jackson aconteceu a mesma coisa. A mesma Os coisa. álbuns depois são muito bons, mas como é que você supera é muito foda, como é que você supera a perfeição?
É foda. É bizarro. Caralho, essa isso, frase é maravilhosa. Como Mas você vai sobrevivência, superar cara, a é muito perfeição? Não difícil, tem, cara. Como é que você vai fazer outra coletânea com 10 músicas, entendeu? Tão perfeitas, tão swingadas? É muito Você difícil. botou o sarrafo num lugar muito alto, né? Que você mesmo não consegue Muito alcançar. alto, muito alto. Já que a gente começou a falar dos atributos do disco, que começou a dar essa característica especial, virada de chave pro AC/DC, pra música em si, vamos começar a falar da produção do disco, alguns detalhes para entrar nas músicas, né? Porque tem duas coisas acho que interessa de comentar. Cara, como que era absurdo nessa época as bandas lançando um petardo atrás do outro, ano após ano, e os caras, em fevereiro o cara tinha morrido, eles em julho já tinham um álbum. Em maio, eles já tinham terminado de gravar o álbum. Eles começaram a gravar por volta de abril mesmo. E, cara, isso Eles levaram eu fiquei um mês chocado, e meio, cara. eu acho. Fiquei chocado com isso. As composições foram meio que feitas pelo Angus, pelo Malcolm e pelo Brian Johnson. Mas há uma certa polêmica nisso, porque dizem que algumas coisas já começou a ser escrita pelo Bon Scott. E demorou muito tempo para eles aceitarem a ideia ou falar publicamente, sim. E ainda falam meio, não, ele escreveu e é isso. Só que eu falo meio de, para ninguém prestar atenção, vamos para a próxima pergunta. E os números desse disco são também, não só os 50 milhões de cópias que a gente falou no começo, mas Back in Black, ele ficou no 4º lugar, Billboard 200, para uma banda de rock que ainda não era totalmente estabelecida, não era o tipo de som baladinha, mainstream que era feito na época. Cara, isso é descomunal, cara. Era só cachorro grande lutando um contra o outro, cara. Era muito peso pesado, não só do rock, mas do quanto sonoridade. E foi primeiro lugar no Reino Unido, na França, na Austrália e no Canadá. E os 4 singles, todos eles foram ótimos lugares, né, entre o top 100 lá, mas Shook Me All Night Long e Back in Black, respectivamente, foi 35 e 37. No caso do Back in Black, eu fico assustado de ser 37, eu achei que era muito maior. Mas pra você ver que nem sempre posição vai falar exatamente não só de qualidade, mas da atemporalidade da música. Já pegando o gancho aí que você falou de Back in Black como a música mais memorável do disco, mesmo não tendo alcançado a posição que a gente acha que de repente deveria ter alcançado na época, em 2014 a BBC Radio 2 fez uma pesquisa, né, de quais eram os riffs mais memoráveis da história. Os 3 primeiros lugares são Led Zeppelin com Whole Lotta Love, segundo lugar é Sweet Child O' Mine, terceiro lugar é Back in Black. Uma música que não alcançou uma posição, de repente, tão alta. Exatamente. Naquele momento, né, nas paradas, ela se tornou uma referência eterna do que é um riff. Olha só, eu acho até que é sacanagem a gente começar falando dela. A gente pode deixar um pouco mais pra frente. Vamos falar essa música, eu não quero falar essa música agora, vamos deixar pra falar depois. Porque a gente tem que começar a falar de uma das melhores aberturas de um disco na história da humanidade, que é Hells Bells. Porque a gente pode até linkar, inclusive, Hells Bells com a capa. Porque escrever Back in Black, nome do disco, a capa preta, e exatamente, Cobrão, exatamente isso. Quero jogar a polêmica na roda, foda-se. Tá? Certa pessoa falou comigo essa semana que... Não fui eu. Não, porque esse disco já não mexe tanto comigo assim como mexia antigamente. Eu tava ouvindo hoje, eu não sei porque eu não fiquei nu ouvindo hoje, lavando louça. Foi Totonho da padaria que falou isso com você. Totonho da padaria, na fila do pão. Você foi na padaria. Você foi na padaria no tempo de pandemia, sem máscara. O da padaria chegou, soltou pra você essa. Tá entendendo? Isso é um absurdo. Mas é legal. Traíra. Isso não é amigo, porra. Passou um tempo, a mesma pessoa me manda uma mensagem e falou assim: não, esquece o que eu falei. Ridículo. Na mesma semana, né, cara? Na mesma semana. Quarentena que faz essas porra. Quarentena faz essas porra. Não pode ser, cara. Caralho. Isso é loucura. Isso é maluquice. Cara, olha só. Ela, pra mim, é a música que eu acho que faz mais... Junto com Back in Black, a própria faixa título, mas acho que faz muita alusão ao que é a capa do disco, a homenagem, os sinos tocando, né? Até pesquisei, são 15 badaladas. Eu pesquisei sobre isso, por que é 15. Se é alguma coisa que... Explicação disso eu não achei. Mas eu sei que 12 badaladas, se eu não me engano, tem uma coisa a ver com funeral. Pode ser alguma coisa próxima, sacou? Ou 15 já pode ser como fosse homenagem à pessoa. Exatamente. E aí é muito sintomático, porque é a música mais fúnebre, é a música mais dark do disco, mas dentro da própria música, eles são muito sagazes em já estabelecer como que o resto do disco vai começar a soar, porque ela vai muito vagarosamente. Quando você chegar da metade pro final, se você pega como é o começo,
é outro, completamente diferente, só que a transição, ela é muito... Ele é ninja, cara. Essa característica é muito legal do Back in Black, porque você tem músicas mais rápidas, mais agressivas, e tem músicas cadenciadas. Começa e fecha com uma música cadenciada. Eu queria dar um relato pessoal aqui. Primeiro, tá? Ah, lindo, vai. Já comentei no canal que o show do Roger Waters, The Wall, que eu vi aqui no Rio de Janeiro de 2012, foi o show da minha vida, assim. De produção, de palco, tudo foi o show da minha vida. Mas o show que eu mais dancei, que eu pulei, que eu banguei, que eu porrei pessoas, que, sei lá, que jogaram água em mim, cerveja. Eu fiquei do lado da passarela do show, na turnê do Black Ice, né, que ficou eternizado no Live at River Plate, um dos melhores shows de rock de todos os tempos, um dos melhores vídeos de rock de todos os tempos. Inacreditável. Né? Esse show do River Plate... Esse show no estádio do River Plate foi uma semana depois do show de São Paulo que eu fui. E a declaração que eu queria fazer é essa: o show da minha vida é o AC/DC em São Paulo, que eu fiquei do lado da passarela, eu vi o Angus Young de maneira muito próxima. E o Roger Waters. Sendo que na hora que todo mundo entrou no estádio, no Morumbi, a gente saía correndo para pegar um lugar na frente da pista, todo mundo ficou procurando sino. Todo mundo ficou procurando o sino que toca na hora que... Caralho, tô arrepiado, viado. O sino lá com o símbolo desse, aquilo lá foi espetacular. Tem fotos do pré-show, só o sino e o lugar onde vai ser o show. Tamanha importância que o sino tem, que marcou bizarramente a abertura do Back in Black. Só esse relato pessoal eu queria deixar, porque... Pô, mas isso é fundamental. É fundamental pra mostrar... Cara, eu tô emocionado. Falei com vocês aqui, eu fui pro Wacken na Alemanha 2 vezes, o maior festival de heavy metal do mundo. Esse show do AC/DC, junto com o show do Roger Waters, foram os dois shows que mais me marcaram. Eu acho que isso é sintomático para falar o como que, inclusive, você está falando de uma música do Back in Black, e como que, cara, pode passar as décadas e aquela música, ela continua soando assim. Você fala assim, cara, não tem nada igual essa porra. Nada, tem nada igual. Não é só produção de palco, não é só a energia dos caras. Tipo, assim, aquela música, como ela começa, tipo, o badalado dos sinos e o... No disco, a primeira vez que o Brian Johnson canta a música, cara, a primeira vez que ele entra. Aquilo ali, até hoje, pra mim, é uma parada que eu acho maravilhosa. Eu falo assim, cara... Cara, eu vejo aquele filho da puta ali dançando, cara. E você vê que depois continua. Né? Eles continuam colocando esses elementos externos. No For Those About Walk, o canhão. Sim, a Thunderstruck colocar um trovão. Então, assim, é uma parada que é tão perfeita que eles mesmo copiaram e o pessoal... Mas isso é uma cópia legal, dentro da mitologia deles, que vem a mitologia dos caras, sacou? Isso é foda. Perfeito. Eu queria voltar pra linkar com a última, que é realmente Rock and Roll and Noise Pollution, porque Rock and Roll and Noise Pollution deve ser um dos testamentos do amor pro rock mais bonitos que existem. Cara, ela é linda, cara. Ela é linda. Ela é uma música que eu sempre ouço. Eu acho, tipo, aquele riff é talvez um dos mais bluseiros deles, totalmente. Como aquilo é poético, cara. Sem sacanagem. O que eu vi, né, eu pesquisei pra gente conversar aqui, é que a música não estaria presente no álbum. Olha, ele ficaria com 9 faixas. Somente com 9 faixas. E a gravadora pressionou, falou, não, você tem que botar uma 10ª música. Não para ali. E foi das poucas vezes que a gravadora fez coisa certa. Deixa quieto. E aí eles fizeram uma parada em 15 minutos. Papel em 15 minutos. Saiu isso aí. Esse é o papo que rola. Numa época que ainda o rock and roll era visto como uma coisa, tipo, poluição sonora, como só barulho, como aquela coisa que vai foder a cabeça dos adolescentes, né? Meu Deus do céu. E, porra, é poluição sonora e vendeu 50 milhões de cópias. Exatamente. Essa a parada. É isso, assim, não se vende 50 milhões de cópias sem você furar a bolha, tá ligado? Não tem como. Você alcançou todo mundo, essa que é a parada. Você varreu com uma onda. É uma puta análise de mentalidade, né, cara? De analisar a sociedade americana, de como que, olha como é que os caras fizeram um disco que entrou no lar da classe média americana, né? Muito ferrado. Sim. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa pra você ver como que o americano, desde sempre, a ideia americana é muito global, né, cara? Porque os caras eram australianos, mas eles tinham uma vivência mais americana do que muito americano. Eles conseguiram captar isso melhor, sacou? Esse disco, pra mim, por mais que a gente tenha os malabarismos, as esmerilhadas maravilhosas, descomunais, de um jeito que ninguém consegue tocar, como a porra do Angus, sacou? A base rítmica que a gente tem também, o próprio Cliff, do próprio
O Phil Phil Rudd. Rudd. Tipo, cara, tudo ali comunhava pra um som muito, ao mesmo tempo que agressivo e mais convidativo, mas o som, a todo momento, ele nunca deixa de ser uma parada que parece que é muito simples o que eles estão fazendo. Eu não toco guitarra, é só guitarra mesmo, eu não toco bateria, eu toco nada, mas é muito fácil pra mim, parece que emular isso. Parece que você sabe, né? Parece que eu sei. É mó louco isso. Qualquer um pode. Qualquer ali, um tá ligado? pode. Não pode. E aí, cara, é isso. Se você escutar, qualquer um pode tocar isso, qualquer um pode ouvir isso. É maravilhoso. Isso é inclusivo demais, cara. Isso é fantástico. Vamos falar agora dos outros petardos do disco. Uhum. Talvez a minha música favorita do AC/DC, tá? Esse disco é só música inacreditável, mas, cara, Shoot the Thrill, eu vou falar que... Cara, aquele jeito de cantar... Toda vez que eu escuto essa música, eu sinto que eu tô pulando no meio da galera. Eu vejo aquelas galera, todo mundo um em cima do outro, cerveja voando pra todo lugar, o Angus no palco fazendo solinho. Eu vejo. Não tem como eu não imaginar e sentir isso, cara. Uma coisa que é impressionante nesse disco, quando a gente fala que ele é perfeito, que esse disco, ele não tem gordura, ele acerta em tudo. Tudo é memorável, mas que tem os seus highlights, obviamente. Por exemplo, Giving the Dog a Bone, Let Me Put My Love Into You, Shake a Leg, Have a Drink on Me. São músicas que elas são teoricamente lado B desse disco. Não é o lado B, eu vou chegar na ideia do lado B. Mas quantas bandas morreriam pra ter essas músicas que nem sempre estão no setlist do AC/DC, mas elas são absurdas de um jeito que fala assim, caralho. Posso falar uma que eu fico com esse lance do setlist? Shake a Leg. Shake a Leg. Tem tempo já que eu não vi isso. Ela é quase um heavy metal, uma venda mais rápida, mais rapidona, tal, aquela coisa toda. E quando eu fui procurar, tá? De repente, o pessoal vai tá no YouTube e vai achar. De repente, algum show que eles fizeram com isso. Não tinha versão, só tinha versão de banda cover, assim. Então, quer dizer, porra, Shake a Leg não era parada valorizada, de repente. E é absurda. Eu sempre tive muito essa coisa com essa música. E se você parar pra pensar, lembrar aquela coisa da Rock and Roll Noise Pollution, não estaria no disco, ela seria a faixa de encerramento, assim, O peso do então, quer dizer, porra, e aí? Olha como é que o destino também, né? Tem umas coisas ali, né? Vai se montando. Olha só, Peri, você tá errado. Eu queria falar isso bem claramente com você. Você não falou What do you do for money, honey? What do you get, porra? Eu acho inacreditável, só cara. Só isso eu queria falar. Não, mas eu não tô falando, mas olha só. Sabe qual o bagulho? Cara, várias músicas desse disco, eu leio o título, eu já tô cantando. Isso você mostra a qualidade inacreditável da música. Eu vou falar de uma coisa que... Ótimo você falar isso. You Shook Me All Night Long. Olha só, esse foi outro pulo do gato do AC/DC. Exatamente isso. É meio que uma balada que não é balada dentro da atmosfera do AC/DC, e foi a música que foi, por exemplo, uma puta porta de entrada para o Back in Black e para propriamente esse mundo heavy metal da época, dessa muda mais pesada, pra uma galera. Um dos melhores solos do AC/DC. Eu tô aqui na coisa da cabeça, você tá falando, você começou a cantar, o solo tá vindo aqui agora. Tá tocando. Porque toca, porque a música parece que vai encaixando uma coisa na outra, começa a mencionar. Essa parada do conteúdo das letras também é uma parada muito, muito fantástica, porque todo mundo se identifica com essa safadeza, sabe qual é, que tá presente ali. Cara, Shake a Leg. Também... Shake a Leg. Isso pode ser tanto pra você dançar, quanto pode ser de... Não, e Shake a Leg é tipo uma puta música sobre a própria trajetória meio do Brian Johnson, né, assim, de uma pessoa com um cara zoado, fudido, tá ligado? E que, porra... Vou fazer rock and roll, e aí as coisas passam a dar certo, maluco. Você mexe com o imaginário das pessoas de uma maneira muito, muito, muito precisa, tá ligado? Você tá falando de... A gente tava comentando antes sobre essa coisa da história das mentalidades, sabe qual é? É essa captura que os caras fazem. Eles sabem, sabe qual é? Aonde toca dentro daquele público que vai ouvir eles, sabe qual é? É isso. O Marcos, para completar, você estava falando desse negócio da mentalidade, que você estava comentando, e dentro daquilo que o Peri falou da música, do título da música ser um convite, cara, eu não vou voltar a beber, não. Eu parei de beber tem 2 anos, mas Have a Drink on Me me dá vontade de voltar a beber, cara. Dá vontade de beber. Vontade de beber, cara. Mas sério, cara. Mexe com você, cara, tá ligado? Have a Drink on Me, pô. Você começa a idealizar um lifestyle
tá ligado? Um lifestyle do rock and roll, você pode de sair, zoar, beber. E aí, culminando numa parada, eu tava lendo um texto que o Andreas fez pro Omelete, e eu achei isso uma sacada fantástica. Eu não tinha percebido isso, eu só pra citar, não falo que foi da minha cabeça isso. Back in Black é a abertura do lado B. A gente não leva mais em consideração o lado B hoje em dia, né? Pouca gente se liga mais nisso. Mas isso é muito sintomático, porque você botar como abertura do lado B, você tá escolhendo aquilo como um reinício pra banda. Na música que vai ser a música mais icônica da história da banda. Isso é uma sacada tão incrível, porque você tá fazendo uma homenagem pro cara, você tá falando que é o reinício, você tá dando a sua maior jogada de mestre ali. O que significa falar dessa música que não seja simplesmente sublime? Eu não sei, cara. Não sei, também não sei. Cara, olha só. Vou falar, só até sentir. Tananana. Tarará. Bah. Cara, até hoje eu não aguento. Isso é fantástico. Porque volta pro simples, pro básico, fica pesado pra caralho e vai pro yeah, 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 yeah. E ele incitando a galera, vem comigo. E no meio que para tudo e ele acelera e só bota rock and roll, aquilo ali é uma das maiores quebradeiras de uma música até hoje, tipo, um dos maiores, na verdade, essa coisa desse quase o pré-breakdown, né, cara? Sabe, antes de você fazer o conceito, porque ele transfigura a música de um jeito importante. Cara, é genial. É o riff que melhor usa o silêncio, tá ligado? É o riff que melhor usa o intervalo. Ótimo. Tem um intervalo, e esse intervalo faz toda a diferença. Toda a diferença. Cara, esse intervalo aí dá um peso. Monumental. Exatamente. Ele tem muita tudo. banda que não consegue dar esse peso nesse ritmo. Cobrão, isso aí é escola. Isso é escola Eric Clapton, tá ligado? Totalmente Eric Clapton, a escola bluseira de antigamente, sei lá, Robert Johnson, os caras assim. É o respiro entre uma nota e outra, o alongamento entre as coisas. A historinha, ela é criada no silêncio, sacou? Naquele vazio. Não na parada Young Malmsteen de ser, não na parada até que era, inclusive, o contraponto da época. O Ed Van Halen, cara. O Ed Van Halen era a esmerilhação. Eu amo. Van Halen deve ser uma das minhas bandas favoritas da vida. Principalmente nessa fase, David Lee Roth. O Van Halen é um monstro. Mas, tipo, ele não tinha esse tipo de música, sabe? Não era a vibe dele. Como o Cobrão disse, né? Ele pega as partes, parece que pega várias partes do rock and roll, e partes que ainda nem estavam acontecendo do rock and roll, os caras já estavam contando ali, e, sei lá, depois de quanto tempo que nego ia conseguir. E virou a abertura para rock de arena, virou a abertura para vários gêneros, virou a abertura para várias pessoas, classes diferentes, idades diferentes, que talvez simplesmente não iam escutar rock. Cara, quase como se fosse um segundo Beatles, segundo Elvis, sei lá, foi uma parada assim, cara. Desse tamanho que a gente tem que falar o que foi o Back in Black, o que foi esse DC nesse disco. Perfeito, é isso. Perfeito? Pra mim é isso. Nada os bacharéis a acrescentar? Eu sei que é até difícil, que a gente já falou coisa demais desse disco já, né? Não, eu tenho que acrescentar só que o que Marcos falou, ele comentou aqui que eu disse durante a semana que eu tava com problema com esse DC, é mentira. Eu não citei nomes. Não tem prova. Não. Todo mundo sabe que você falou de mim. Você não tem prova, é uma fake news. Ó, Cambada do Céu. Misericórdia, que programinha, hein? Que programinha, hein, gente? Vamos bater uma palma pro Back Black, todos nós. Isso aqui. Parabéns. Que programa, que disco, que ícone. Cobrão, só vou falar o seguinte. Essa gente não sabe o que a gente já está aprontando. Marcos? Rapaz. Essa gente não sabe o que já tem engatilhado nas próximas semanas e meses. Tem coisa Olha, o que a gente vai falar não é brinquedo não, rapaz. Não tô na fura. Então, Cambada, foi isso. Esse foi o outro Musicalize, outro revisitando o álbum 40 anos desse clássico inestimável para a história do rock, da música e da humanidade. Back in Black, AC/DC. Aquele beijo, aquele abraço. Marcos, aquele o quê? Aquele tchau. Cobrão, dá o... Tchau. Foi.